Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais essa reunião, a mais esse encontro da Casa Espírita União com Jesus, onde nós estamos todos já conectados, unidos em pensamento, em intenções. E eu quero nesse momento agradecer a oportunidade, agradecer ao convite, por estar novamente aqui com todos. Agradecer a doutora Márcia por esse convite, em nome da diretoria da casa. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o tema Se Deus é amor, por que permite a dor? Esse tema, ele nos remete ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos, e ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Uma delas diz: Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Então nós vamos refletir hoje sobre a dor e o sofrimento, que há muita confusão com relação à dor e sofrimento. E nós vamos conversar sobre o significado dessas palavras, dor e sofrimento. Mas mais importante que o significado de cada palavra é a gente compreender a aplicação desses conceitos no nosso dia a dia. A dor é real. Todos nós sentimos dor, todos nós passamos pela dor, ou passaremos pela dor um dia. Uma dor de estômago, uma dor de dente, um tropeção, uma batida de canela numa beirada de cama, isso é dor, é a dor física. Mas a gente tem também que entender que a dor é alguma coisa muito particular de cada um de nós. Então não cabe julgamento sobre o tamanho da dor de cada um, sobre o tamanho da dor de ninguém. Já o sofrimento é psíquico. O sofrimento é uma escolha. É a forma como nós escolhemos de passar por uma determinada dor. Então, nessa nossa conversa, eu quero pedir que me perdoem se porventura, se por acaso, eu tratar a dor de alguém aqui sem a consideração que ela merece. A minha intenção não é ofender ninguém, né? Como eu já disse, nós temos que respeitar a dor de cada um. A minha dor é sempre maior do que a do outro. Portanto, todos nós sabemos muito bem o que é a dor e o sofrimento. Mas será que a gente sabe, será que nós sabemos como encarar a dor, como encarar o sofrimento? É isso mesmo, nós temos que encarar e não evitar. Buda nos diz, afirma, que a dor faz parte da vida e que a própria vida vai ensinar o caminho para a gente deixar de sofrer.
o que é um pensamento muito parecido com o que diz a doutrina espírita. A doutrina espírita nos lembra que a dor deverá sempre nos servir de educação, de aprendizado, nunca de punição. Então a dor física, como eu disse, ela produz sensações. O sofrimento não, o sofrimento é moral. Ele produz sentimentos. A dor é uma lei de equilíbrio e educação. É o que diz Leon Denis no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele fala exatamente isso. E a dor não é uma coisa do nosso tempo, né? A gente fala, antigamente, a dor sempre esteve conosco em todos os períodos da história. Se a gente for consultar os papiros do Egito antigo, os documentos da Pérsia antiga, da Grécia antiga, todos eles discorrem e descrevem não só a ocorrência da dor, mas descrevem também o desenvolvimento de medidas, de tratamentos visando controlar a dor. Em escavações, em túmulos de antepassados, foram encontrados diversos objetos, apetrechos, que eram usados para curar a dor. Na antiguidade, se atribuía a dor aos maus espíritos. E a dor, então, tinha um caráter religioso. A medicina, por sua vez, era exercida por sacerdotes. Como a dor tinha um caráter religioso, quem exercia a cura eram os sacerdotes. E eles empregavam remédios naturais, sacrifícios, orações, tudo para aliviar a dor. Depois, observando que os animais, por exemplo, se banhavam em barro para proteger das picadas de inseto, que os cachorros comiam plantas e raízes para se curar, o homem começou a usar os vegetais como os primeiros instrumentos analgésicos. Os rituais de uso de plantas medicinais, manipulações físicas, aplicação de calor, de frio, massagens, ainda continuam a ser utilizados até hoje, né? Só que hoje nós temos um acervo de pesquisa científica e, consequentemente, nós temos analgésicos poderosíssimos, tudo isso para eliminar a dor. Como eu disse, a dor e o sofrimento se confundem, especialmente pela dificuldade que nós temos em aceitar o sofrimento como sendo uma escolha. Grande parte das pessoas entende que o sofrimento é imposto para elas, que não tem como não sofrer, por exemplo, na perda de um ente querido. É absolutamente natural que a gente sinta tristeza numa situação dessa, mas o sofrimento não é necessário. A tristeza é uma emoção, que existe nela uma perda de energia, nós ficamos abatidos, mas quando a gente escolhe passar por uma dor com sofrimento, nós afastamos de nós toda a alegria. E toda essa alegria vai ser substituída pela revolta, pela não aceitação daquele fato, pela raiva e para reclamar, se revoltar com aquilo que nós não gostamos, que não e isso não traz nenhuma solução, só gera sofrimento. Muitas vezes nós escolhemos o sofrimento para viver toda e qualquer situação que seja diferente daquilo que a gente gostaria que fosse. E nesses casos é importante lembrar, isso não é evolutivo. Nós sabemos que podemos não gostar de alguma coisa porque na dualidade, no sim e não que existe em todos nós, o nosso lado egocêntrico está ali sempre presente. Mas a gente deve lembrar de que também por essa dualidade, que nós temos um lado sentimental, um lado altruísta, que também está ali e que nos impulsiona a compreender os fatos da vida como instrumentos de evolução. E é justamente na compreensão dos porquês que acontece a evolução. Então, até quando eu quero sofrer?
Até quando eu vou ser o maior empecilho para a minha própria evolução? Shakespeare diz que lamentar a dor passada no presente é criar outra dor e sofrer novamente. O sofrimento é um conceito, como eu disse, mais abrangente. É mais complexo do que a dor. Se tratando de uma doença, o sentimento de angústia, de vulnerabilidade, de perda de controle, ameaça a integridade do eu. Então o sofrimento, sendo mais vasto, mais amplo, ele é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais. Então a dor é um mensageiro. Voltando na dor, a dor é um mensageiro que traz consigo uma mensagem. A dor traz sempre uma mensagem, um aviso. E diante desse mensageiro, nós vamos encontrar algumas atitudes distintas. Como é que a dor traz essa mensagem? Uma dor de estômago, por exemplo, ela indica que tem alguma coisa errada ali no seu estômago. Uma dor de cabeça pode ser uma pressão alta, pode ser um problema de coluna e uma série de outras coisas. Então, a dor é o indicativo. A gente tem que pegar essa dor e ir buscar a causa. E aí a gente tem 3 formas distintas de lidar com esse indicativo e com o mensageiro. A primeira atitude diante da dor é a negação. Eu não quero saber. Aí eu vou beber, ou vai para as drogas, substitui um relacionamento sem luto, sobrecarregando de serviço, indo trabalhar, enfiando a cara no serviço. A melhor coisa é o serviço. Você esquece. E com essa negativa, a pessoa deixa de conhecer aquela mensagem que aquela dor está trazendo. A segunda atitude, quando aparece a dor, a gente achar que precisa da dor como companheira de vida. Trazer a dor para morar conosco. Faz de tudo para propagar essa dor. Conta para todo mundo. A pessoa pergunta, e aí, você está bem? Aí ele fala, estou com aquela dor. Vai para uma fila de qualquer coisa, fica ali contando. Para o primeiro que olha e dá atenção, já conta toda a história da sua dor. Como se ela fosse uma vítima da vida. Essa pessoa se ancora na dor. Não procura ajuda. Fala com todo mundo, menos com quem poderia ajudar. Muitas vezes, nesses casos, a pessoa se revolta contra Deus e aí faz a pergunta. Se Deus é amor, por que existe a dor? Por que eu estou sofrendo? Por que ele fez isso comigo? Ele não poderia ter feito isso comigo. Eu não merecia esse castigo. Então começa a procurar culpados fora dela mesma. E nessa condição não há possibilidade de evolução. A pessoa começa a criar uma energia mais densa ao seu redor e começa a emitir pensamentos negativos. Aí ela passa a viver como se tudo tivesse contra ela. E de fato, coisas negativas começam a acontecer na sua vida. Porque essa é a lei. Aquilo que nós emanamos é aquilo que nós recebemos. É lei física, de atração e repulsão. E ela não sabe que ela própria está produzindo a sua dor, o seu sofrimento. Se a gente escolher passar por uma determinada situação com raiva ou como coitado, é exatamente isso que nós vamos receber de volta. Situações onde, de alguma maneira, a raiva está presente, assim como o olhar de pena das pessoas. Então, essa pessoa também não vê a mensagem que aquela dor está trazendo para ela. E, consequentemente, não consegue aprender nada com aquela dor. E, finalmente, nós temos a terceira atitude diante da dor, que é perceber e perguntar.
O que que essa dor está me dizendo? Qual é o seu propósito? A gente tem que olhar de fora, com isenção, e perguntar o que que eu preciso aprender com essa experiência. Que lições a vida está me tentando ensinar? O que que eu preciso modificar na minha vida? Eu me relaciono com Deus? Como é que é essa relação? E com o meu próximo? E comigo mesmo? Como é que está a minha vida? Entender essa mensagem e sair da zona de conforto. Mas isso pressupõe mudança, pressupõe coragem para mudar. E mudança também gera sofrimento. Escolher gera dor. Mas a gente tem que optar por uma vida com escolhas. Seria interessante a gente começar a analisar aquilo que está acontecendo em nossas vidas e que nos desagrada, buscando a origem desse desagrado. Talvez a gente consiga perceber que as nossas atitudes perante os fatos é que vão gerar as consequências mais ou menos agradáveis. Então é isso, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Freud diz que quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Mudança de atitude, mudar a atitude mental. Cada mente vive na companhia que ela elege para si mesmo. Direcionar a atenção para as coisas positivas, para a oração, para uma boa leitura. Vigiar os pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da indiferença. Mas repetindo, cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Assim como nós escolhemos as pessoas no mundo material, no mundo físico, com quem nós andamos, quem nós visitamos, com quem nós conversamos, nós também escolhemos as companhias invisíveis, as que nós não vemos, com quem nós andamos, com quem nós falamos e com quem nós conversamos, exatamente igual. Se eu penso coisas boas, eu vou atrair pessoas para o meu lado que pensam coisas boas. Se um dos meus pensamentos são negativistas, são derrotistas, são de desânimo, eu vou atrair pessoas que pensam dessa forma para andarem comigo. É assim. Repensar as ações, se afastar dos vícios, controlar as más tendências, evitar as conversas deprimentes, as conversas que alimentam as nossas más tendências, tendo vontade de fazer a renovação moral, aquela tão falada reforma íntima. Nós temos que mudar sempre, sempre estar dispostos à mudança. E cuidar dos pensamentos. Por quê? André Luiz, nos domínios da mediunidade, ele fala através do Chico Xavier, o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Então, uma outra forma, buscar o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo faz com que as escolhas, as companhias, os lugares, os pensamentos que nos são afins nos tornem melhores, permitindo que nós desfrutemos de uma felicidade, ainda que parcial. Mudar para não sofrer. Conheça-te a ti mesmo. É a inscrição lá do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, construído em honra ao deus Apolo, deus grego do sol, da beleza e da harmonia. Conheça-te a ti mesmo. Quando nós avaliamos e nos observamos, nós sabemos exatamente os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos.
E a partir daí nós podemos identificar o que ainda deve ser melhorado para finalmente a gente evoluir. É um trabalho difícil, não é fácil, é um trabalho árduo. Requer muitas vezes mais do que alguns dias de reflexão, alguns dias de sacrifício, para a gente abandonar o velho e começar a viver o novo. Mas quando nos olharmos no espelho e vermos mais luz, nós vamos nos sentir felizes e recompensados. Nós temos que ter essa noção interna da dor. Qualquer dor que a gente tenha, a mínima possível. Se o nosso coração aperta ou se dói em alguma parte do nosso corpo físico, nós temos que ir no local e verificar por que isso está acontecendo. O normal, do ponto de vista mais elevado da alma, é não sentir dor nenhuma. Principalmente nas questões mentais, nas questões emocionais. Além do que, quando nós estamos situados na frequência da alma, na nossa realidade transcendente, essas dores físicas também são aliviadas, aliviadas ao extremo. Por isso, de acordo com o nosso Divino Mestre, quando a gente está nessa frequência, o jugo fica leve e o nosso fardo fica suave. Ou seja, quando nós nos situamos no divino e na alma, tudo se torna compreensível, sustentável, aceitável, dentro da sabedoria universal. Para entender a dor, é preciso, antes de tudo, entender a vida. De onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui nesse plano e para onde vamos. Estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. Procurar agir no bem, ajudando o nosso semelhante, através do trabalho voluntário, das ações caridosas, porque ajudando nós estaremos sendo dados. Emmanuel, também através do Chico, nos diz que a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, Allan Kardec diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro. A confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar para nós. Aquele que não crê na vida futura, as aflições se abatem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Isso é o que diz Kardec. O jugo, portanto, vai ser leve se nos pautarmos pela lei. Que lei? Fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós. A lei que nos trouxe o Mestre Jesus. Praticando essa lei, nós vamos vivenciar a justiça, o amor e a caridade. Com relação a Deus, com relação a nós e com relação ao nosso próximo. Não há trabalho que não tenha sua recompensa. E se hoje nós somos atingidos pela dor, nós precisamos reagir, deixando de lado o egoísmo, a inveja, o orgulho e buscar, na medida das nossas forças, a prática do amor e a prática da caridade. Lembrando que sempre tem um irmão precisando de ajuda. Sempre tem alguém que possamos fazer, cada um a nossa parte, para aquele alguém. Lembrando que no nosso mundo ainda está em construção e que nós somos parte dessa construção. Nós somos partícipes dessa construção. E o nosso Pai maior não desampara ninguém, nunca. Que a paz do nosso Mestre Jesus,
continue conosco nesse domingo, que possamos todos ter uma boa semana e até um outro dia. Muito obrigado.